primeiro ponto que eu quero abordar é de contextualizar. Vocês têm que contextualizar o trabalho de vocês. Como que vão fazer isso? Primeiramente, vocês têm que fazer uma apresentação pessoal de vocês. Muitas vezes, o orientador que apresenta antes, geralmente quando é uma tese, uma dissertação, um TCC, o orientador já faz essa apresentação antes. Se não tiver essa apresentação prévia, num congresso, por exemplo, é importante que vocês se apresentem, digam o nome de vocês, digam de onde vocês vêm, qual semestre, qual curso que vocês estão fazendo, deixem bem claro isso já no início. Parece um pouco óbvio dizer isso, mas já vi muitas vezes as pessoas esquecerem de se apresentar. Pelo nervosismo, às vezes a pessoa já esquece até o próprio nome, então é importante se apresentarem e dizerem de onde vocês vieram, quem vocês são, qual que é o título de trabalho e quem que orientou também esse trabalho, se não foi apresentado antes. Então vocês vão ter que introduzir o trabalho de vocês. Essa parte é fundamental para que o trabalho seja bem contextualizado. Mas como que vocês vão escolher as informações do trabalho que devem estar na apresentação? Vocês têm que se perguntar por que fizemos esse trabalho. Tem que estar bem clara a resposta disso. Eu fiz esse trabalho por causa de X, Y e Z. Isso tem que estar bem claro na introdução, tem que estar bem contextualizado. É a partir da resposta dessa pergunta que vocês vão estar dando justificativa e importância para o trabalho de vocês. Vocês também podem usar técnicas de storytelling, técnicas de contar uma história para abordar o tópico. Sempre procurem começar a introdução abordando o problema de pesquisa, tratando ele como se fosse o vilão, o conflito que pode ser resolvido. A maioria das pesquisas, elas vão ter uma questão de pesquisa, e essa questão ela tenta preencher uma lacuna da literatura, preencher um problema. Tem que estar bem claro isso na introdução do trabalho, para só depois vocês apresentarem a solução, que seria o herói ou o desfecho daquele conflito, que poderia ser inclusive os resultados, as conclusões do trabalho de vocês. Mas é interessante seguir essa linha de raciocínio que pode captar muito melhor o público que está assistindo vocês. Aqui eu tenho um exemplo, inclusive, da minha apresentação do TCC, que eu falei um pouco mais no módulo de planejamento de roteiro, em que eu tinha que falar sobre os dessensibilizantes dentinários, que são alguns produtos utilizados para hipersensibilidade, e eu comecei falando da hipersensibilidade, que era o problema, que era o vilão da minha história ali, dando ênfase, explicando o que era esse problema, trazendo dados que vão dar mais força para esse problema, a prevalência, a incidência, para só depois apresentar a solução, que seriam esses materiais dessensibilizantes. Notem que a lógica de contar uma história permeou a lógica da minha introdução nesse caso. Claro que nem todos os trabalhos vão ter isso, mas sempre que possível, seguir essa lógica, seguir uma linha de raciocínio para o roteiro de vocês, pode ficar muito mais interessante para o público que está assistindo. Por isso é fundamental estar bem claro na introdução qual que é o problema de pesquisa, de onde que surgiu essa ideia, seguir uma linha de raciocínio lógica que mostre isso. Outro ponto fundamental que tem que estar na contextualização é o objetivo do trabalho. Qual que é o objetivo dele? Isso muitas vezes, se for um artigo científico, ele vai estar lá no final da introdução. Para uma apresentação é fundamental que esteja explícito, bem claro, qual que é o objetivo daquele trabalho. E lembrando sempre que o objetivo ele deve ter um verbo de ação. É comparar, é avaliar, é revisar sistematicamente a literatura, é relatar um caso, enfim, é algo que foi feito, ele vai ter um verbo de ação. Os objetivos específicos não é obrigatório estar na apresentação de vocês, como tem em alguns trabalhos, mas o objetivo geral é fundamental que esteja na apresentação que vocês estão fazendo, seja ela no formato de pôster, seja ela no formato de slide. Lembrando sempre que o objetivo ele vai estar ligado nas conclusões lá do final do trabalho de vocês. Isso que vocês aprendem lá em redação científica, vocês têm que trazer para a apresentação também. Não adianta ter um objetivo e uma conclusão completamente diferente. O objetivo, tanto no texto quanto na apresentação, ele tem que estar conectado com a conclusão de vocês. Vocês vão ter que mostrar lá no final do trabalho se vocês alcançaram o topo, alcançaram esse objetivo como na imagem, ou se não alcançaram esse objetivo no final.